Em 1945, a Alemanha deixou de ser um país para se tornar um território quebrado pela derrota e pela ocupação. Do leste, milhões de alemães étnicos foram expulsos da Polônia, Checoslováquia e Hungria, enfrentando longas marchas, superlotação em trens e massacres indiscriminados. As rotas se encheram de famílias exaustas, arrastando o pouco que podiam entre fome, doenças e frio, enquanto os mais fracos ficavam para trás sem ajuda. Em cidades e vilas, o retorno daqueles que fugiam coincidia com a chegada em massa de deslocados de outras regiões, gerando superlotação, tensões e uma luta diária por um prato de comida ou um teto. A estrutura estatal havia desaparecido e com ela qualquer forma estável de organização, deixando as comunidades sem proteção ou serviços básicos. As ruas ficaram à mercê de gangues, vinganças pessoais e saques. O comércio formal foi substituído por trocas e mercados improvisados, onde roupas, lenha ou ferramentas eram trocadas por pão ou remédios. A vida transcorria entre ruínas e vazio institucional, em um ambiente onde as normas haviam se dissolvido e a sobrevivência era a única ordem possível. O que restava a perder? O colapso militar total. No primeiro dia de 1945, Goebbels escreveu em seu diário que os ataques aéreos inimigos continuavam dia e noite, especialmente sobre Koblenz, Kassel e Colônia, assinalando que Koblenz havia sido atingida com especial dureza e que Colônia se convertia em uma montanha de escombros, enquanto os habitantes que permaneciam ali levavam uma vida de constante tormento. Relatou um bombardeio recente em Heilbronn, que, segundo um colaborador enviado ao local, deixou a cidade com entre 70% e 80% destruída, sem água, gás nem eletricidade, com uma população abatida e um ânimo sombrio, e se perguntava quanto mais as pessoas poderiam resistir antes de cair na apatia total. Embora naquele momento a situação militar não parecesse agravar de toda essa deterioração, ele acreditava que só se tratava de uma pausa antes do verdadeiro caos, e tinha razão. Poucos dias depois, o exército soviético lançou a maior ofensiva terrestre já registrada, rompendo o frágil equilíbrio na frente oriental e destruindo qualquer ilusão de que a Alemanha nazista pudesse evitar o desastre, precipitando o colapso do regime em janeiro. A matança que se desencadeou no início daquele ano não tinha precedentes. Após anos em que as forças alemãs haviam levado o terror pela Europa, a violência retornou ao seu próprio território com uma intensidade inédita. À medida que o Império Nazista se retirava e os aliados avançavam de ambas as frentes, com o país quase indefeso no ar, a guerra se voltou por completo sobre solo alemão. Os últimos meses foram os mais sangrentos. Somente em janeiro, quando os soviéticos avançaram do Vistula ao Oder em questão de semanas, morreram mais de 450 mil soldados alemães, um número que superava em muito o total combinado de baixas americanas e britânicas durante toda a guerra. Em fevereiro, março e abril, as mortes alemãs em combate superaram os 280 mil a cada mês, e mais de uma quarta parte de todas as perdas militares alemãs se concentraram nos últimos 4 meses, com mais soldados mortos nesse período do que em todo 1942 e 1943 juntos, a maioria dentro das fronteiras do país. As baixas aliadas, sobretudo as soviéticas, foram ainda maiores. Na Batalha por Berlim, que se prolongou por 3 semanas, o Exército Vermelho sofreu mais de 300 mil baixas, e estima-se que no primeiro mês do ano morreram mais de 1 milhão de pessoas. Enquanto isso, milhões de alemães fugiam do avanço soviético, muitos sem sobreviver ao duro inverno, e os bombardeios aliados alcançavam seu ponto mais intenso, pois com as defesas aéreas alemãs ineficazes e todo o território ao alcance, se lançavam mais bombas que nunca. As aeronaves de baixo voo podiam atacar com liberdade tanto soldados quanto civis, e dentro das zonas que o regime ainda controlava, as próprias forças alemãs aplicavam medidas extremas contra a população e os trabalhadores estrangeiros para manter a ordem, reprimir o derrotismo e evitar qualquer tentativa de rendição, repetindo métodos do colapso de 1918. A Alemanha ficou presa em um turbilhão de destruição total. O ocorrido a partir de janeiro não foi uma simples continuação do sofrimento de 1944, mas um salto em intensidade e forma.
Embora a Alemanha seguisse combatendo, já não o fazia com a esperança de resistir ou alcançar um acordo, e superada em número e armamento, a Wehrmacht lutava sem considerar substituições nem recursos, prolongando o conflito por inércia. As cidades sofriam o que antes haviam infligido: evacuações, bombardeios, combates de rua e ocupação, enquanto a capacidade militar diminuía em todas as frentes. As linhas defensivas cediam, o território se dividia e as unidades ficavam isoladas em batalhas sem sentido estratégico. Ainda assim, no início do ano, alguns acreditavam que o pior poderia ser evitado. A Alemanha mantinha cerca de 7 milhões de soldados ativos e, embora o território controlado se reduzisse, ainda retinha grande parte do país e outras áreas ocupadas. No oeste, a ofensiva das Ardenas havia fracassado, mas os aliados não tinham cruzado o Reno. No leste, os soviéticos permaneciam detidos no Vístula e os alemães conservavam boa parte da Polônia, conseguindo até vitórias táticas em uma frente de 900 quilômetros. No mar, a frota seguia operacional e, ao contrário de 1918, suas tripulações mantinham a disciplina, o que levou Dönitz a assegurar a Hitler que a marinha era tudo o contrário à da guerra anterior. Desde os desembarques da Normandia e a ofensiva soviética de junho, as forças alemãs haviam sofrido perdas enormes. A França havia sido recuperada pelos aliados e cerca de 30 divisões estavam presas em Curlândia e Memel, abastecidas somente por mar, mas o exército nazista ainda organizava defesas e mantinha linhas. Por isso, mesmo após o fracasso nas Ardenas, líderes como Reinhard Gehlen, chefe de inteligência da Frente Oriental, propunham reforçar com 20 ou 30 divisões para contra-atacar e forçar Stalin a negociar, embora essas ideias carecessem de base real. No primeiro dia de janeiro, divisões das Waffen-SS iniciaram na Hungria uma ofensiva ordenada por Hitler para liberar Budapeste, cercada pelo inimigo, e assegurar poços petrolíferos vitais. Hitler insistia que sem esse recurso era impossível continuar, e apesar de o esforço não ter sentido, foram enviadas tropas adicionais. Os combates se estenderam até março e Stalin os descreveu como dos mais duros da guerra. O resultado foi similar ao das Ardenas. A Wehrmacht ainda podia infligir dano, mas não alterar o desfecho, e a ofensiva só acelerou o colapso. Em janeiro, ainda parecia que a guerra era travada sobretudo fora da Alemanha. Embora algumas zonas já estivessem ocupadas e várias cidades destruídas, a maioria dos combates se desenvolviam em território estrangeiro, como havia ocorrido em 1918 ou na Guerra Franco-Prussiana, mas em 1945 essa situação mudou bruscamente. A fase final foi definida pelo desequilíbrio entre o poder aliado e o esgotamento alemão. A Wehrmacht manteve sua estrutura interna quase até o final, mas recorrendo a táticas suicidas. Jovens de 17 anos enviados ao fronte sem preparação, as últimas reservas gastas em uma defesa sem futuro e decisões de comando que condenavam soldados e civis da mesma forma, sem oposição na cúpula, em uma estratégia que carecia de toda lógica militar. O fanatismo do regime se refletia também em suas tentativas de mobilizar a população. Diante da invasão iminente, eram convocados todos os homens de entre 16 e 60 anos para a Volkssturm, uma milícia popular armada, apresentada como uma defesa heróica inspirada na luta de 1813 contra Napoleão. Em um discurso, Himmler prometia que cada quilômetro custaria rios de sangue, assegurando que vilas, cidades e florestas seriam defendidas por jovens, idosos e, se necessário, por mulheres, e que guerrilheiros operariam atrás das linhas inimigas. Essa era a imagem do final que o regime transmitia, reforçada pela última mensagem de Hitler, na qual assegurava que não se repetiria o de 1918 e que a resistência continuaria até quebrar o inimigo. Violência sem controle nas cidades alemãs. Nos tribunais improvisados bastava uma acusação anônima, e as prisões estavam cheias de pessoas detidas por ouvir rádios estrangeiras, por se queixar do racionamento ou por não mostrar suficiente entusiasmo em relação à guerra, sendo muitos desses prisioneiros assassinados antes que os aliados chegassem. Os linchamentos se tornavam frequentes em meio ao clima de paranoia, e os vizinhos desconfiavam uns dos outros.
Havia os que denunciavam conhecidos por roubar alimentos ou falar contra Hitler, e alguns cidadãos organizavam patrulhas locais para vigiar ruas, controlar documentos e castigar os que escapavam das ordens de defesa civil. Em cidades próximas ao fronte, as surras públicas se tornavam um espetáculo. Açoitavam mulheres que conversavam com soldados inimigos, agrediam comerciantes acusados de esconder mercadorias e atacavam crianças por roubar pão. A confusão e o medo geravam uma atmosfera na qual qualquer sinal de fraqueza podia custar a vida. As tropas aliadas, ao avançar por território alemão, se encontravam com uma população exausta e desorganizada, e em muitos casos não distinguiam entre combatentes e civis. Houve registros de tiroteios em aldeias sem resistência, e ao entrar em cidades destruídas, algumas unidades abriam fogo diante da mínima suspeita. Em outras zonas, o vazio posterior à retirada alemã favorecia saques e vinganças, e alguns soldados agiam por conta própria. Foram denunciadas execuções sem julgamento e abusos contra moradores desarmados, e em certas vilas, os civis eram reunidos à força para presenciar castigos ou entregar bens pessoais. As detenções em massa se converteram em uma imagem habitual e se prendia qualquer um que usasse uniforme, insígnias, documentos do partido ou tivesse trabalhado em escritórios do regime. As condições nos centros de detenção eram precárias, com escassez de comida, camas e atendimento médico. Muitos prisioneiros passavam semanas sem contato exterior, e as acusações eram imprecisas, desde pertencer a organizações nacional-socialistas até suspeita de colaboração ou represália direta. Nos campos improvisados se amontoavam desde adolescentes recrutados na Volkssturm até idosos que haviam servido como funcionários locais, e às vezes as tropas destruíam moradias inteiras como castigo coletivo. Também houve casos em que antigos prisioneiros libertados pelos aliados, incluindo sobreviventes de campos, tomaram represálias, atacando guardas capturados ou cidadãos que haviam participado no sistema repressivo. Embora muitos desses atos não estivessem organizados, refletiam o colapso total de qualquer norma jurídica, e em várias zonas a autoridade dependia exclusivamente da força. Quem tinha uma arma, mandava. Mesmo depois do cessar dos combates, continuaram os incidentes de violência esporádica, roubos armados e acertos de contas entre vizinhos. A fuga impossível do leste alemão. A travessia do lago congelado de Friedrichshafen foi uma das cenas mais dramáticas. Civis que tentavam escapar se aventuravam sobre a superfície congelada enquanto caíam bombas do céu, e alguns veículos pesados quebravam o gelo e afundavam com todos os seus ocupantes. Outros eram atingidos por fogo de artilharia, deixando cadáveres e restos dispersos sobre o gelo. Entre os mortos havia crianças, idosos e mulheres grávidas, sem que existisse qualquer proteção. O desespero levava muitos a se arriscar em rotas instáveis, porque a única alternativa era ficar para trás e enfrentar um destino incerto. Os trens de evacuação tampouco ofereciam segurança. Os poucos disponíveis iam repletos de gente que se pendurava nos estribos, com vagões abarrotados e sem aquecimento. Muitos morriam durante o trajeto, asfixiados ou congelados. Em inúmeras zonas, as vias eram bombardeadas e os comboios ficavam detidos no meio do caminho, obrigando os passageiros a continuar a pé, carregando crianças e pertences sobre a neve. As cenas de mães caminhando descalças com seus filhos nos braços se repetiram durante todo o inverno. A falta de refúgio era outro problema grave. Igrejas, celeiros e casas abandonadas eram ocupados por grupos de famílias sem nenhum tipo de organização, e as doenças se propagavam rapidamente nesses espaços fechados e sem higiene. A disenteria, o tifo e a febre tifoide causavam milhares de mortes. Sem remédios, sem médicos, sem cobertores nem comida, os mais fracos não sobreviviam mais de uns dias. Em alguns vilarejos, os cadáveres se acumulavam sem que houvesse tempo nem meios para enterrá-los, e os campos ficavam semeados de corpos congelados. Em meio a essa situação, a violência era constante. Havia saques, agressões, linchamentos e execuções improvisadas nas estradas. Pessoas apontadas como colaboradoras do regime nazista eram atacadas sem julgamento nem provas, e também ocorriam enfrentamentos entre os próprios civis quando os recursos escasseavam. Alguns fugiam com animais, o que provocava assaltos de outros que buscavam carne para se alimentar.
As caravanas de gente em fuga eram vulneráveis a qualquer ataque, pois a maioria se movia sem escolta e sem proteção. As autoridades locais, sobrecarregadas, deixaram de dar ordens coerentes. Alguns dirigentes do partido fugiram antes que os próprios vizinhos, e outros tentaram impor disciplina sem contar com meios para consegui-lo. Em muitos casos, foram os soldados alemães que ainda resistiam que mantiveram um mínimo de ordem, mas sua prioridade era frear o inimigo e não proteger a população civil. Quando os destacamentos se retiravam, deixavam a gente abandonada. A propaganda do regime também falhou. Havia assegurado que o exército defenderia essas regiões até o final, o que levou muitas famílias a não partirem a tempo. A chegada das tropas soviéticas acelerou o colapso. As aldeias eram ocupadas uma após a outra e os relatos dos sobreviventes descrevem cenas de violência, revistas, incêndios e desaparecimentos. Testemunhas narraram como mulheres eram obrigadas a sair de seus esconderijos e levadas a casas ocupadas por soldados. As poucas igrejas que permaneciam em pé serviam como refúgio momentâneo, mas a proteção era limitada. Nas zonas rurais, muitas famílias se internavam nas florestas, onde o frio e a falta de alimentos as iam eliminando uma a uma. O desordem da fuga também fez com que se perdessem registros e documentos. Famílias inteiras desapareciam sem que ficasse constância de seu destino, e muitas crianças ficavam sozinhas após perder seus pais no caminho. Algumas eram acolhidas por desconhecidos, outras nunca chegavam a ser identificadas. Nos meses seguintes, as autoridades aliadas tentaram reconstruir um censo, mas milhares seguiam em paradeiro desconhecido. As listas de desaparecidos eram incompletas. Alguns eram anotados como mortos sem confirmação, enquanto outros reapareciam anos depois em distintas partes do país ou em campos de deslocados. Na Silésia, os caminhos principais ficavam saturados. As colunas de pessoas se estendiam por quilômetros e ocorriam engarrafamentos nos acessos a pontes e túneis. Alguns tentavam cruzar por zonas pantanosas e ficavam presos. Os cavalos não podiam avançar e as carroças ficavam imobilizadas. Os que tinham bicicletas ou carrinhos de mão improvisados conseguiam um pouco mais de velocidade, mas seguiam expostos aos ataques aéreos. As placas de trânsito eram arrancadas ou alteradas, desorientando os que não conheciam o terreno. A maioria dos que fugiam eram mulheres, crianças e idosos, pois os homens jovens estavam no fronte ou já haviam morrido. A ausência de adultos capazes de organizar o deslocamento provocava que muitas decisões fossem tomadas de forma caótica. As mães se viam forçadas a escolher entre carregar um filho pequeno ou levar algo de comida. Em mais de um caso, familiares doentes eram abandonados para poder continuar. Algumas comunidades se agrupavam para se revezar no transporte dos que não podiam caminhar, mas essa solidariedade se enfraquecia à medida que as condições pioravam. Durante a travessia do Vístula, muitos foram atacados do ar. As embarcações improvisadas não suportavam o peso nem a pressão, e alguns utilizavam portas ou móveis como balsas. As correntes arrastavam dezenas de pessoas, e os cadáveres apareciam rio abaixo durante semanas. Os que alcançavam a outra margem encontravam soldados que controlavam a passagem. Alguns recebiam permissão para seguir, enquanto outros eram devolvidos sem explicação, e as decisões dependiam da interpretação que cada oficial fazia das ordens. As cidades que haviam servido como refúgio temporário também colapsavam. Breslau, Königsberg e Danzig viam sua população se multiplicar em poucos dias, os serviços sanitários deixavam de funcionar e os sistemas de distribuição de alimentos saturavam. Cozinhas comunitárias eram instaladas em praças e ruas, mas não alcançavam para todos. As pessoas faziam fila durante horas por uma ração de sopa e muitos morriam esperando. A neve se acumulava sobre os corpos, e os que resistiam preferiam não olhar para os lados, com a morte convertida em parte do cenário diário. Quando algumas zonas ficaram sob controle soviético, os deslocamentos não pararam. Muitos eram obrigados a deixar suas casas por ordens das novas autoridades, e outros fugiam para o oeste por medo de represálias. A população alemã do leste se reduziu drasticamente, as propriedades foram confiscadas e os documentos anulados, o que incluía títulos de terra, registros familiares e certidões de nascimento. Em certos casos, as casas eram ocupadas por outros grupos de deslocados, gerando novos conflitos. O colapso interno do regime nazista.
A pressão militar se tornou insuportável para o regime e as autoridades começaram a castigar com dureza qualquer sinal de fraqueza. Os tribunais de guerra executavam em pouco tempo soldados acusados de se render sem lutar ou abandonar suas posições, e o colapso do fronte oriental, unido ao avanço das tropas aliadas pelo oeste, provocou uma reação de violência dirigida contra os próprios alemães. Em muitas localidades, os prefeitos eram pressionados para impedir qualquer aproximação com as forças aliadas, e se alguém tentasse içar uma bandeira branca, era acusado de covardia. Alguns foram fuzilados por permitir a entrada de tropas inimigas sem resistência. Os membros do partido mantinham um controle estrito até os últimos dias, sobretudo em zonas rurais onde a estrutura de poder seguia operativa. Ali, a ideologia se sustentou com mais firmeza, enquanto nas grandes cidades, o caos tornava impossível manter um controle total. Os suicídios aumentaram de forma alarmante. Na capital e em outras cidades importantes, muitas pessoas decidiram tirar a própria vida diante da iminente chegada do Exército Vermelho. O medo não se limitava à ocupação estrangeira, mas também aos castigos internos. Houve famílias que morreram juntas usando veneno ou armas de fogo, e em refúgios subterrâneos era comum encontrar corpos sem vida junto a restos de comida, roupas queimadas ou notas explicando a decisão. A ideia de uma Alemanha derrotada resultava insuportável para quem havia crescido sob a propaganda da vitória assegurada. Alguns funcionários leais ao regime levaram essa lógica ao extremo. Em diversas zonas, responsáveis por escritórios locais queimaram documentos, destruíram arquivos e logo depois se suicidaram. Evitar que ficassem provas parecia mais importante que sobreviver. Alguns chefes de polícia se asseguravam de que nenhum expediente caísse em mãos dos ocupantes e, em ocasiões, antes de tirar a própria vida, executavam subordinados que consideravam desleais. O medo de um julgamento futuro impulsionava decisões desesperadas e brutais. Nos campos de concentração, a situação era igual de crítica. À medida que os aliados se aproximavam, os responsáveis tentavam apagar as evidências dos crimes cometidos, obrigando prisioneiros a marchar longas distâncias em direção a zonas ainda sob controle alemão. Muitos morriam durante esses traslados forçados, e em outros casos eram assassinados antes que as tropas estrangeiras chegassem. Os poucos que conseguiam escapar contavam que essas últimas semanas foram marcadas por uma violência caótica e sem freio. A estrutura do Estado se desmoronava com rapidez. Embora em alguns lugares os líderes locais seguissem ativos, em outros a autoridade desaparecia por completo. As rádios transmitiam mensagens contraditórias. Por um lado, chamavam a lutar até o final. Por outro, reconheciam a gravidade da situação. Hitler seguia emitindo ordens de seu bunker, mas seu círculo próximo havia perdido toda a confiança na vitória. A distância entre a realidade e o discurso oficial se tornava evidente até para os mais fiéis. No sul, algumas unidades tentavam organizar linhas defensivas improvisadas, mas a falta de coordenação e recursos tornava impossível sustentá-las. Com o passar dos dias, mais soldados se entregavam sem combater, preferindo se render aos aliados ocidentais antes que caíssem prisioneiros dos soviéticos. As autoridades nazistas consideravam essa escolha como traição, e alguns comandantes ordenavam atirar em quem tentava fugir para o oeste. Em várias regiões, a população civil foi obrigada a cavar trincheiras, erguer barreiras e transportar armas. Adolescentes eram recrutados sem treinamento e enviados para o front, e em Berlim, jovens das juventudes hitleristas participaram da defesa final da cidade. Armados com fuzis antiquados, enfrentavam tanques soviéticos em ruas estreitas e edifícios em ruínas, com perdas altíssimas. Apesar de sua inexperiência, esperava-se que resistissem até a morte, e o resultado foi uma geração destruída antes de chegar à idade adulta. O caos também atingiu as prisões. Alguns prisioneiros eram libertados por falta de vigilância, enquanto outros eram executados para evitar que os aliados os libertassem. Em determinadas cidades, os reclusos eram obrigados a trabalhar na destruição de arquivos ou na eliminação de corpos. As regras mudavam a cada dia e ninguém sabia o que poderia acontecer no seguinte, enquanto o sistema penal colapsava junto com o resto do aparato estatal. À medida que as instituições se desmoronavam, as estações de trem ficavam inutilizadas, as rotas bloqueadas e as comunicações interrompidas.
Muitas vilas ficaram isoladas, sem notícias do avanço inimigo nem de ordens oficiais. Em algumas regiões, os rádios foram confiscados ou destruídos e os jornais deixaram de circular. A população vivia em completo desconcerto, sem saber se devia resistir, fugir ou se render. Os rumores substituíam a informação, e decisões críticas eram tomadas com base em mensagens parciais, especulações ou suposições. A falta de orientação do centro do poder fez com que cada comunidade enfrentasse o colapso à sua maneira, com improvisação, medo e decisões contraditórias. Os rumores cresciam sem controle. Falava-se de colunas de tanques inimigos avançando sem resistência, de armas secretas capazes de mudar o curso da guerra ou de que as potências ocidentais se uniriam à Alemanha contra o comunismo. Nenhuma dessas crenças se tornou realidade. A derrota era inevitável, embora o regime insistisse em negá-lo. Cada dia que passava, o colapso se tornava mais evidente. O final foi vivido de maneira distinta segundo a região. Em algumas vilas, os soldados destruíam pontes e estradas antes de se retirarem. Em outras, simplesmente desapareciam. Os civis ficavam abandonados, as casas eram saqueadas por seus próprios habitantes ou por militares em retirada, e em zonas rurais, a chegada dos aliados trouxe certa ordem. No entanto, nas cidades, o vazio de poder gerou violência, vingança e caos. A sensação de que tudo havia terminado não trouxe paz, mas mais medo e desconfiança. Represálias aliadas contra a população. As condições que os trabalhadores estrangeiros enfrentaram na Alemanha não foram iguais para todos. Embora os franceses não tenham sofrido o mesmo tratamento que os soviéticos, também carregavam a lembrança de anos sob domínio nazista, com atos de soberba, maus tratos e violência, e agora, integrados nas forças de ocupação, tinham a ocasião de acertar contas. A zona sudoeste da Alemanha ficou sob controle do exército francês, sob o comando de Lattre de Tassigny, dentro do grupo militar americano dirigido pelo general Jacob Devers. Esta força havia sido organizada pouco antes e contava com uma alta proporção de soldados procedentes do norte da África, o que deu lugar a rumores, exageros e fatos reais que alimentaram o medo entre a população local. Várias áreas dessa região, em especial a Floresta Negra, haviam sofrido poucos danos durante a guerra, e essa combinação de vilas intactas com habitantes que ainda conservavam um nível de vida aceitável, somada à chegada de soldados mal abastecidos e maltratados por seus próprios comandantes, criou um cenário propício para o saque. A violência, como forma de vingança, não foi exclusiva de soviéticos nem de franceses. Tropas britânicas e americanas também incorreram em atos similares. Entre os soldados americanos, o massacre de mais de 70 prisioneiros americanos por uma unidade blindada das SS em Malmedy, em dezembro de 1944, se tornou um símbolo. A imprensa militar o qualificou como um assassinato no fronte ocidental, e a essa notícia se somaram informes de aviadores aliados executados após serem derrubados, endurecendo as posturas. Um soldado escreveu à sua família que os alemães haviam recebido a ordem de matar os paraquedistas capturados e que eles haviam encontrado companheiros baleados pelas costas, e por isso respondiam da mesma forma. Houve casos em que prisioneiros alemães foram eliminados depois de se render, e os membros das SS se tornaram alvos prioritários. Um combatente americano relatou que, embora não se admitisse oficialmente, se atirava nesses homens mesmo se eles se entregassem, em represália pelas atrocidades cometidas sob o regime de Hitler. Eram identificados por tatuagens com seu tipo de sangue, e embora a maioria dos cativos não tenha sido executada, muitos sofreram roubos, agressões e humilhações. As cartas revisadas por censores militares continham confissões diretas. Um soldado contava ter obtido 2 relógios e uma caneta de prisioneiros, além de marcos alemães e uma pistola. Outro mencionava que um companheiro havia conseguido até um crânio alemão. Alguns se vangloriavam de ter agredido ou atirado em cativos por prazer. Em outra mensagem, um soldado relatava com sarcasmo que havia enviado um relógio à sua família, tirado de um capitão alemão, e que, ao este se queixar, simplesmente atirou nele. Outros descreviam como chutavam prisioneiros por prazer.
As cenas finais da guerra não excluíram as mulheres. Em Würzburg, em abril de 1945, soldados americanos saquearam, destruíram objetos antigos e permitiram que deslocados fizessem o mesmo, além de cometerem ataques contra cidadãos locais, incluindo estupros atribuídos a alguns militares afro-americanos, o que ficou gravado na memória dos residentes. Durante os meses de março e abril, quase 500 soldados americanos foram processados por este tipo de delito. Os britânicos tampouco ficaram à margem. Em Soltau, localidade situada entre Hamburgo e Hannover, após a chegada das tropas, vários uniformizados consumiram álcool, tiraram joias e relógios de civis sob ameaça e estupraram mulheres, uma delas atacada por um oficial. Embora estes incidentes tenham sido numerosos, não alcançaram o grau de destruição sistemática nem de violência maciça que caracterizou o avanço soviético. O que acendeu um desejo profundo de represália nas tropas ocidentais foi o que encontraram ao entrar nos campos de concentração. Naquele momento, o sistema já estava colapsado. Milhares de pessoas haviam sido transferidas para instalações que não podiam contê-las, com recintos abarrotados, insalubres e com uma mortalidade descontrolada. Em lugares como Bergen-Belsen e Dachau, os soldados viram sobreviventes esqueléticos, cadáveres amontoados, um fedor insuportável e provas evidentes de assassinatos em massa. Dachau foi um dos casos mais notórios. Ali, no início de 1945, morriam mais de 100 pessoas por dia por doenças. Quando as tropas americanas chegaram em 29 de abril, encontraram mais de 30 mil prisioneiros vivos e milhares de corpos sem enterrar. No complexo de crematórios havia montanhas de cadáveres nus empilhados até 2 metros de altura. Um sargento da 6ª Divisão, encarregado de ilustrar cenas, descreveu vagões de trem cheios de corpos com trajes listrados, barracas com mais de 40 pessoas amontoadas em uma sala e montanhas de roupas classificadas. Na área do crematório, as salas estavam quase cheias até o teto com corpos empilhados como madeira. Também havia roupas infantis e restos de sangue junto a um aterro onde haviam sido executadas pessoas. A impressão foi tão intensa que muitos soldados perderam o controle. No mesmo dia da libertação, vários responsáveis do campo foram executados pelos militares. Um soldado escreveu à sua família que, após ver corpos parcialmente queimados e vítimas assassinadas pouco antes da retirada alemã, seu único desejo era matar todo alemão vivo. As divisões 42 e 45 do Exército, depois de semanas de combate, se encontraram com esse panorama sem achar resistência e reagiram com fúria. Uma testemunha, décadas depois, contou que os soldados feriram os guardas deliberadamente e os entregaram aos prisioneiros para que se vingassem. Em uma ocasião, um militar entregou uma baioneta a um recluso para que decapitasse um carcereiro. Muitos guardas foram feridos nas pernas para imobilizá-los, sem distinguir entre culpados e não culpados. Dias depois, um comunista alemão que havia estado preso em Dachau tentou colaborar com os americanos na distribuição de alimentos e alojamento, mas foi ameaçado por soldados que o culpavam de todo o ocorrido. Disseram a ele que os estrangeiros haviam perdido tudo por sua culpa e que ele tinha sorte de seguir vivo. Para os britânicos, o impacto de ver Bergen-Belsen foi similar. Alguns comandantes adotaram uma postura punitiva em relação aos civis alemães. Um oficial britânico que participou da libertação e logo depois foi designado responsável por Münster mantinha essa visão. As reações dos libertadores, no entanto, ficavam aquém do ódio daqueles que haviam sido prisioneiros. Um oficial de inteligência americano narrou como um comunista alemão, um belga e um professor polonês libertado expressavam abertamente seu desejo de exterminar o povo alemão. O polonês, que havia passado por Auschwitz e depois por Buchenwald, implorava a justiça divina para eliminar todos os alemães, e o oficial reconhecia que, apesar do horror, por dentro se sentia tentado a aprová-lo. Muitos trabalhadores estrangeiros também aproveitaram o caos para se vingar. Em cidades recém-ocupadas, era habitual que se impusessem toques de recolher somente aos alemães, enquanto poloneses e ucranianos saqueavam comércios. Em Munique, sendo apenas 4% da população, os deslocados foram acusados de 3/4 dos delitos. Em Görlitz, um sacerdote descrevia uma cidade sob controle de estrangeiros, com os habitantes locais escondidos e as ruas cheias de lixo após os saques. Alguns relatos eram exagerados.
Mas outros, como o de um ucraniano que havia trabalhado no Ruhr, contavam com orgulho que, ao conseguir uma arma, atiravam contra alemães assim que o regime caiu. Houve também vinganças entre os próprios alemães. Com o colapso do sistema, muitos aproveitaram para acertar contas por velhas rixas. Denunciava-se vizinhos com vínculos com o nazismo e as novas autoridades militares recebiam cartas assinalando antigos membros das SS ou líderes locais antes temidos. Em Mecklemburgo, após a chegada soviética em julho de 1945, ocorreu uma onda de delações. Essa espiral de represálias, dirigida muitas vezes contra pessoas sem responsabilidade direta nos crimes do regime, aumentou a sensação de injustiça entre a população. O trauma não só provinha da derrota, mas de se tornar alvo do ressentimento generalizado, um sentimento que alimentou em muitos alemães a ideia de se verem como vítimas nos anos seguintes, sem parar para pensar no que seu país havia causado na Europa. A limpeza étnica alemã no leste. A derrota do Terceiro Reich em 1945 modificou de forma irreversível os limites que até então definiam a Alemanha. Amplas zonas do que foi a antiga Prússia deixaram de fazer parte do país. Estas terras haviam sido centros tradicionais do poder territorial, dominadas pela aristocracia agrária, conhecida como Junkers. Algumas de suas cidades mais emblemáticas haviam sido chave na história alemã. Königsberg, onde nasceu Immanuel Kant, o porto hanseático de Danzig, onde se iniciou o conflito em 1939, e Breslau, onde a população se levantou contra os franceses em 1813 e foi instituída a Cruz de Ferro. Nos meses posteriores ao colapso do regime nazista, teve lugar uma das maiores expulsões forçadas de população em tempos modernos. Milhões de cidadãos alemães foram deslocados das antigas províncias a leste dos rios Oder e Neisse, bem como dos Sudetos. Aquelas regiões que durante séculos haviam tido população majoritariamente alemã passaram a ficar sob controle polonês, tcheco ou soviético. Uma quinta parte do território alemão anterior à guerra ficou separada do país e sua população foi eliminada física ou demograficamente. Para muitos, esta mudança territorial foi o golpe mais duro da derrota. Entre os aliados, existia um consenso crescente de que as regiões orientais da Alemanha, associadas ao militarismo prussiano, deviam ser desmanteladas. Intelectuais e políticos da época as consideravam a origem de uma cultura expansionista que devia desaparecer. Além disso, os governos no exílio da Polônia e da Checoslováquia viam como uma medida legítima a expulsão das minorias alemãs, consideradas responsáveis por atuar como uma quinta coluna nos anos prévios à guerra. Embora os residentes alemães da Prússia Oriental, Pomerânia, Silésia e dos Sudetos não antecipassem um desenraizamento definitivo, essa possibilidade se converteu em certeza uma vez finalizado o conflito. Durante os últimos anos da guerra, aumentou o apoio entre os governos aliados para executar um plano de transferência em massa. A União Soviética impulsionou um deslocamento das fronteiras polonesas para o oeste, e com isso, o deslocamento de milhões de alemães. O Reino Unido e os Estados Unidos, inicialmente mais cautos, terminaram por apoiar esta decisão. Em relação à Checoslováquia, não se contemplava outra alternativa que reverter o acordo assinado em Munique 7 anos antes. O objetivo de evitar novos focos de tensão justificou o planejamento destas expulsões, que logo se materializaram em uma série de operações com escasso controle humanitário. Entre 1945 e 1948, cerca de 12 milhões de pessoas de origem alemã foram forçadas a abandonar seus lares. Muitas delas morreram durante o trajeto, outras foram assassinadas em atos de represália ou morreram por inanição, frio ou doenças. Na Checoslováquia, foram habilitados centros de detenção improvisados onde milhares de alemães foram trancados antes de sua transferência. Em alguns casos, foram documentadas execuções sumárias, torturas e violência física como parte de um processo que misturava vingança e depuração étnica. Em cidades como Ust nad Labem e Brno, ocorreram massacres contra a população germânica, muitos deles em espaços públicos e com conhecimento das autoridades locais. A repressão incluiu marchas forçadas sob custódia armada, nas quais se obrigava a avançar pessoas debilitadas ou doentes, sem descanso nem assistência.
Na Polônia, as propriedades dos alemães expulsos foram expropriadas e redistribuídas entre os novos habitantes chegados do leste, que, por sua vez, haviam sido deslocados pela expansão soviética. Este fenômeno de transferências cruzadas gerou uma transformação completa do mapa demográfico. Vilas inteiras desapareceram ou mudaram de nome. Os cemitérios germânicos foram destruídos, as igrejas reutilizadas ou demolidas e os registros civis anulados. Todo o rastro cultural que indicasse uma presença alemã foi apagado sistematicamente. Na Silésia, as operações de limpeza foram realizadas sob supervisão militar. Tropas polonesas e soviéticas escoltavam os deslocamentos. Em muitas ocasiões, a resistência civil foi respondida com castigos coletivos. As vítimas dessas represálias foram enterradas em valas comuns, sem identificação nem cerimônia. Alguns relatos colhidos por observadores da época mencionam populações inteiras levadas a campos provisórios, onde a superlotação e a falta de água aceleraram as mortes. As cifras exatas de falecidos durante este processo seguem sendo objeto de estudo, mas as estimativas mais prudentes falam de ao menos 500.000 de mortos, com alguns cálculos que superam 1 milhão. A maioria das vítimas era de civis que não haviam participado da guerra nem da administração do regime nazista. A lógica de culpa coletiva imposta pelas potências vencedoras eliminou qualquer distinção entre combatentes e população comum. O impacto psicológico e social dessas expulsões se refletiu na fragmentação de comunidades e na ruptura de vínculos familiares. Numerosas crianças foram separadas de seus pais e, em muitos casos, adotadas por famílias locais sem possibilidade de reunificação. As organizações humanitárias tiveram um acesso limitado e, em alguns casos, foram proibidas de atuar nas zonas mais afetadas. A Cruz Vermelha conseguiu documentar alguns casos extremos, mas grande parte do processo ficou fora dos registros oficiais. Apesar da magnitude do evento, os tribunais internacionais não julgaram estes fatos como crimes contra a humanidade. A narrativa dominante no pós-guerra priorizou a reconstrução e evitou abrir um debate sobre a legitimidade destas ações. Na Alemanha dividida que emergiu após a guerra, o tema foi silenciado durante décadas, tanto no leste quanto no oeste. Somente com a reunificação começaram a aparecer investigações mais detalhadas sobre o ocorrido. A perda do leste não foi apenas territorial. Supôs também a eliminação física de uma parte significativa da população germânica que habitava além das novas fronteiras. O que se apresentou como um ajuste necessário para a paz futura foi, na prática, uma das maiores limpezas étnicas do século XX. Através de trens abarrotados, caminhos cobertos de corpos e aldeias vazias que nunca foram repovoadas por seus habitantes originais, o leste desapareceu do mapa alemão sem deixar espaço para o retorno. Vidas despedaçadas após a expulsão forçada. A queda do Reich converteu milhões de pessoas em deslocados sem terra, sem teto e sem bens, obrigados a se dispersar por territórios desconhecidos em busca de um lugar para se instalar enquanto a desorganização e a escassez se estendiam em todas as direções. Não eram apenas os que fugiam do avanço do Exército Vermelho, mas comunidades completas expulsas de regiões orientais que agora estavam sob controle estrangeiro. Em vilas e cidades do oeste, estações de trem e caminhos rurais se encheram com colunas de carroças, volumes improvisados e rostos exaustos. Mulheres com filhos pequenos, idosos desnutridos e homens feridos avançavam sem saber para onde ir. Alguns dormiam em estábulos abandonados, outros sob cobertores rasgados em campos abertos. A maioria não levava mais que o que podia carregar. As doenças contagiosas se propagavam com rapidez e o acesso a atendimento médico era quase nulo. Em muitas zonas rurais, as autoridades locais foram incapazes de manejar o fluxo constante de recém-chegados. Os registros existentes se saturaram em semanas. Os hospitais, albergues temporários e centros de ajuda não davam conta. E municípios pequenos se viram obrigados a receber milhares de pessoas com apenas recursos para seus próprios vizinhos. Algumas aldeias duplicaram sua população em poucos dias. As escolas se transformaram em alojamentos de emergência e os edifícios públicos se adaptaram como refeitórios improvisados. Os recém-chegados eram chamados de refugiados, embora muitos seguissem sendo cidadãos do Reich, deslocados de regiões perdidas.
Eram frequentemente recebidos com receio, acusados de aumentar a pressão sobre os alimentos escassos ou de ocupar moradias sem permissão. A desconfiança em relação aos estranhos crescia alimentada pela tensão contínua e pelo ressentimento acumulado após anos de guerra e privações. As diferenças culturais acentuavam a rejeição. Embora falassem alemão, os sotaques, costumes e vestimenta denunciavam sua origem. Em algumas localidades, foram concentrados em zonas separadas, afastados da vida comunitária, enquanto os rumores sobre sua procedência e comportamento circulavam sem controle. A alguns se lhes vinculava com o antigo regime, o que agravava seu isolamento. A fome se converteu em um inimigo diário. Em muitos lugares, a distribuição de alimentos era insuficiente para cobrir as necessidades mínimas. Rações reduzidas, pães endurecidos e sopas aguadas eram o único sustento. Crianças com ventres inchados pela desnutrição percorriam os caminhos enquanto suas mães esperavam horas na fila com a esperança de receber algo. Os mercados informais cresceram e os poucos objetos de valor que restavam eram trocados por comida. Nas bordas das cidades começaram a se levantar assentamentos improvisados. Casas de madeira, cabanas feitas com materiais recuperados e refúgios cobertos com lonas formavam novas periferias. Ali, sem estrutura nem serviços, tentavam reconstruir uma rotina. Alguns organizavam escolas informais, outros criavam pontos de assistência comunitária e se formavam redes espontâneas de cooperação para distribuir lenha, cozinhar em comum ou cuidar dos doentes. A situação legal dos deslocados era incerta. Muitos careciam de documentos e a administração aliada não tinha uma política definida sobre seu status. Alguns tentavam se registrar como cidadãos locais, mas se encontravam com obstáculos burocráticos ou rejeição. As autoridades de ocupação tratavam o assunto de maneira desigual. Em alguns setores se oferecia uma proteção mínima, enquanto em outros se ignorava o problema. A ausência de um protocolo comum aumentava a insegurança. Aqueles que haviam sido expulsos do leste costumavam possuir propriedades, negócios ou empregos estáveis. A perda total não era apenas material, mas também de identidade. Viver como estranhos em seu próprio país gerava uma sensação de ruptura difícil de assimilar. Testemunhos da época refletem o desconcerto diante de uma vida que parecia apagada de um dia para o outro. Alguns relatavam como, em questão de dias, passaram de residir em casas familiares a dormir sobre sacos de palha em estábulos comunitários. O impacto emocional nem sempre foi imediato, mas deixou marcas profundas. As crianças cresceram sem referentes estáveis, em ambientes onde a violência, o abandono e a desesperança eram comuns. A escolarização foi interrompida durante meses ou anos. Alguns aprenderam ofícios desde cedo para ajudar suas famílias, enquanto outros ficaram presos em sistemas de assistência que não ofereciam saídas reais. Em alguns lugares, os refugiados conseguiram formar comunidades coesas, restabelecendo redes de confiança, cooperativas de produção ou atividades religiosas que lhes deram certa estabilidade. No entanto, estes espaços eram frágeis e dependiam de fatores externos como o clima, a disponibilidade de recursos ou a atitude das autoridades locais. Bastava um conflito menor para provocar um novo deslocamento. O tempo não resolveu todas as tensões. Anos depois do fim da guerra, persistiam as disputas por moradias, terras cultiváveis e empregos. Em algumas vilas, os enfrentamentos derivaram em violência física ou incêndios provocados. As instituições oficiais poucas vezes intervinham com eficácia. Apesar de tudo, a maioria dos deslocados se adaptou. Encontraram formas de subsistir, de se integrar pouco a pouco, ou, ao menos, de sobreviver com dignidade. Os registros demográficos mostram que, com o passar do tempo, muitos se estabeleceram definitivamente em seus novos ambientes. Alguns recuperaram ofícios, outros se incorporaram às redes industriais que começavam a se reconstruir. As crianças cresceram como parte de uma geração que não conheceu a vida anterior, mas herdou o peso do desenraizamento. O que restou foi uma sociedade marcada pela perda, mas também por uma resiliência silenciosa. A guerra havia terminado, mas sua sombra seguia presente nos caminhos empoeirados, nas vozes apagadas que falavam do que foi e nos acampamentos que ainda permaneciam às margens da lembrança. A anarquia total após a rendição.
Durante anos, os alemães haviam se identificado com a ideia de estrutura e disciplina, mas em 1945 a realidade era dominada pela confusão. A violência do final da guerra, a queda das instituições, a destruição das cidades, o movimento descontrolado de deslocados e a presença maciça de tropas estrangeiras alteraram por completo a vida cotidiana. As dinâmicas familiares tradicionais se romperam, os vínculos sociais se debilitaram e as normas prévias sobre conduta sexual ficaram relegadas. A criminalidade cresceu sem freio e muitos adultos viam os jovens como fora de controle. Para uma grande parte da população, a sensação era de derrota, vazio e desesperança. Testemunhas da época descreviam um ambiente onde nada oferecia estabilidade nem segurança, e o que mais contribuía para isso era a ausência total de proteção pública. Embora a polícia alemã tivesse sido um instrumento repressivo antes do colapso, representava um referente de autoridade, e com o afundamento do regime até isso desapareceu. A desaparição de qualquer estrutura formal favoreceu a expansão de redes clandestinas que começaram a operar à margem de toda a autoridade. Em regiões agrícolas, alguns depósitos de grão e armazéns comunais foram tomados por grupos armados que impunham normas próprias e exigiam pagamentos em espécie para permitir o acesso. As rotas principais eram bloqueadas com frequência por barricadas improvisadas, onde indivíduos não identificados interceptavam os viajantes para requisitar víveres, animais ou ferramentas. Foram reportados casos em que comboios de ajuda eram desviados por completo antes de chegar a seu destino, e em certas localidades a troca de mercadorias era realizada unicamente através de contatos informais, sob vigilância constante. A impossibilidade de recorrer a uma instituição reconhecida provocou que muitas famílias optassem por ocultar suas pertenças debaixo da terra ou abandonar suas casas durante a noite para evitar ser despojadas. O medo não provinha de exércitos estrangeiros, mas daqueles que, sem uniforme nem cargo oficial, se atribuíam funções de controle local. A fragmentação do país havia dado lugar a pequenos círculos de controle local, e a sobrevivência dependia cada vez mais da relação direta com quem havia se apossado do comando em cada zona. As crianças ficaram em uma situação especialmente grave. Muitas perderam suas famílias ou foram separadas delas durante os deslocamentos e vagavam pelas ruas em busca de comida ou refúgio. Algumas eram acolhidas por outros deslocados ou por vizinhos compassivos, enquanto outras eram captadas por gangues que as usavam como vigias ou mensageiros. As organizações de ajuda tentavam oferecer apoio, mas seus recursos eram mínimos diante do número de pessoas necessitadas. As escolas seguiam fechadas, os professores haviam morrido ou fugido, e os edifícios educativos eram utilizados como alojamentos improvisados. Os adolescentes que cresciam sem acesso à orientação nem educação caíam com facilidade em dinâmicas de sobrevivência violenta, e o roubo, o contrabando ou a força bruta se convertiam em meios de vida para uma parte dessa geração. A insegurança se intensificava à noite. Ao cair do sol, muitas cidades e vilas ficavam em silêncio. A gente evitava sair por medo de ser assaltada, agredida ou interrogada por grupos sem autoridade reconhecida. As janelas eram cobertas com mantas e as portas eram reforçadas com móveis. Em algumas zonas, o som de disparos ou gritos era parte do ambiente noturno. Quem tinha armas as conservava como única forma de defesa. A ideia de justiça havia perdido sentido. Não existiam tribunais operacionais e os poucos juízes ou advogados que restavam careciam de meios para atuar. Muitos expedientes haviam sido destruídos e os registros civis estavam desatualizados ou perdidos, o que gerava um vazio legal absoluto. Inclusive os crimes evidentes ficavam sem castigo. As vinganças pessoais substituíam os processos formais, e os castigos eram aplicados por decisão individual. A decomposição também se refletia no simbólico. Os emblemas anteriores haviam perdido valor e não surgiram de imediato novos referentes coletivos. As bandeiras foram escondidas ou destruídas, e as fotografias de líderes desapareceram das paredes. Os espaços públicos mostravam abandono, improvisação e vazio institucional. As igrejas tentaram ocupar esse lugar, convocando a comunidade e oferecendo apoio espiritual, alojamento ou distribuição de mantimentos, embora com recursos limitados. A população oscilava entre o esgotamento e o medo, com a lembrança da guerra presente em cada conversa e a reconstrução como uma meta distante.
Nesse cenário, as promessas de um futuro melhor eram percebidas como abstratas. A única coisa real era a desordem. Cada decisão era incerta, cada dia trazia uma ameaça distinta, e viver entre ruínas físicas, morais e legais se converteu na nova normalidade, sem saber quando poderia voltar a algo parecido à estabilidade.